Aula 2, Eletroterapia nos tratamentos estéticos. Classificação das correntes em relação à frequência. Subdividimos as correntes em baixa frequência, média frequência e alta frequência, sendo que baixa frequência é de 1 a 1000 Hz. Temos como exemplo microcorrentes. Média frequência de 1000 Hz a 10.000 Hz. Temos como exemplo a corrente russa, de 1000 a 2500 Hz, e a corrente australiana, também conhecida como corrente Alce, com 4.000 Hz de frequência. E alta frequência acima de 30.000 Hz. Temos ondas curtas, com 27 MHz, a radiofrequência capacitiva, que falaremos mais para frente. Corrente russa é uma corrente para fortalecimento muscular, melhora a performance, o endurance e o aumento do volume muscular. A corrente russa promove contração muscular involuntária. Para que haja hipertrofia, é necessário que a contração muscular seja consciente. Essa associação de contração consciente com a contração do equipamento é que causa a hipertrofia. Teremos então o reparo da lesão causada na miofibrila e a resposta será um aumento muscular. Para ter um aumento de volume muscular, ou seja, hipertrofia, preciso associar a corrente russa com exercícios físicos. Formato da corrente. Temos corrente retangular ou senoidal, que é uma corrente que forma ângulo de subida, contração, descida e repouso. A corrente trapezoide, que faz uma rampa de contração mais longa. Então, nesse caso, rampa de subida inclinada, contração, descida inclinada, mais lenta e tempo de repouso. E a triangular, que faz contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração e relaxamento. A corrente na forma quadrada e triangular causa mais lesões nas miofibrilas. Porém, em alguns equipamentos não há ajuste nesta opção. Podemos ajustar a frequência de trabalho em pacotes, chamados de burst, e assim modificar a atuação da corrente no tecido. A frequência de 10 Hz atua na fase vascular. Neste caso, teremos um trabalho voltado para retorno venoso, para melhora na circulação linfática e para relaxamento muscular. A frequência de 30 a 40 Hz atua nas fibras vermelhas dos músculos, melhorando a ação de resistência do músculo, melhorando o torneamento muscular. E frequências acima de 60 Hz atuam em fibras brancas. Estas sim são de força e volume. Alguns equipamentos não possuem ajustes opcionais e poderá ter apenas trabalho de fortalecimento ou melhora da resistência muscular. A imagem ao lado demonstra a atuação de força e tempo submetidos às frequências diferentes. Observem a atuação na resposta do músculo esquelético. Material de apoio. Abaixo temos alguns links para observação e aprendizado na eletroestimulação neuromuscular utilizando corrente russa. Modo de contração. Alguns equipamentos oferecem modos diferentes de contração por canais. Modo síncrono, canais ligados ao mesmo tempo. Portanto, se temos 4 saídas de equipamento para correntes, as 4 saídas funcionarão contraindo e repousando ao mesmo tempo. Modo sequencial é o modo utilizado para drenagem linfática. Sempre ocorre de proximal para distal. As placas são posicionadas no trajeto da femoral e da safena, fazendo com que a contração muscular promova um retorno linfático otimizado. Modo contínuo é utilizado para analgesia, associado a frequência de 10 Hz, como já comentamos. Modo recíproco. Os canais atuam de maneira alternada, 1 e 3 e 2 e 4, atuando ao mesmo tempo. Temos como exemplos alguns equipamentos que atuam com sequência alternada, de 1 a 4, contraindo, e depois de 5 a 8, contraindo, como, por exemplo, os equipamentos da DGM. Etapas de trabalho. Temos formas de trabalho para não lesar o músculo. Pessoas sedentárias, programamos o on, o rise e o decay em 3 segundos e o tempo off maior, de 9 segundos. Clientes com força muscular intermediária, trabalhamos on, rise e decay
em 3 segundos e tempo off de 6 segundos. E nas pessoas treinadas, on, rise e decay 3 segundos e tempo off menor de 3 segundos, podendo ainda aumentar o tempo on para até 12 segundos. Temos uma legenda para rise como rampa de subida, on como tempo de contração, decay como descida e off tempo de repouso. Pode ser que em protocolos fixos de alguns equipamentos o ciclo de on e off mude de acordo com o fabricante. Abaixo temos um link para que você estude melhor. Contraindicações: gravidez, cardiopatias, marca-passo, tumor, neoplasias, infecção, epilepsia, regiões de veias varicosas, flebites e tromboflebites, alterações de sensibilidade e cognitivas, implantes metálicos, pinos, placas, fios metálicos, implantes odontológicos. Pacientes com neoplasias em tratamento ou que fizeram o tratamento e ainda não tiveram dispensa médica, exigimos recomendação médica do clínico responsável. Corrente polarizada. Corrente galvânica. Na corrente galvânica, temos efeitos polares. O polo vermelho é tido como polo positivo e o polo preto como polo negativo. Nesta corrente, os canais ficam fixos. Então, em uma placa, sempre teremos o polo positivo e na outra placa, sempre o polo negativo. Esta corrente causa uma reação chamada de eletrólise, onde abaixo do polo vermelho temos uma reação ácida, formando o ácido clorídrico. É o polo que desidrata, endurece o tecido, tem ação bactericida, depressão tecidual por desidratação, redução ou supressão da excitabilidade elétrica. Causa queimadura ácida, seca, dura e aderente à pele, neste caso, quando utilizado com parâmetros incorretos. Polo negativo. Neste polo, teremos uma reação hidratante, que fluidifica, hidrata, amolece o tecido, provoca abaulamento tecidual por acúmulo hídrico, incrementa a excitabilidade elétrica. Esta reação ocorre por formação de sal, hidróxido de sódio. A queimadura, em parâmetros incorretos, é alcalina, úmida, mole e não aderente à pele. Então, atenção para parâmetros mal ajustados. Utilizamos o polo positivo para regiões onde temos edema localizado e polo negativo quando temos pele desvitalizada e desidratada. A corrente galvânica pode ainda favorecer a permeação de ativos através de um mecanismo chamado de ionização. Neste caso, a permeação de ativos dermocosméticos ocorre por carga iônica. O produto tem polaridade definida e a corrente com polo fixo fazem com que o produto permeie. Polos iguais se repelem. Neste caso, o produto entrará no tecido. Polos opostos se atraem. Neste caso, o produto ficará aderido à sua corrente. Abaixo temos um link para a visualização desta corrente. Esta é uma tabela de substâncias ionizáveis. Solução iontoforética. Temos polaridade definida. Então, ácido hialurônico, polo negativo, utilizado para flacidez cutânea. Aminoácidos, polo positivo, ação sobre os fibroblastos. Extratos de amamelis, polo positivo, ação adstringente e antisséptica. Extrato de hera, polo positivo, antiedematoso e funciona como atuante em celulites. Óxido de zinco, polo positivo, cicatrizante. Tiomucase, polo negativo, anticelulítico, despolimerizante. Selênio, polo positivo, antioxidante. Centela asiática, polo negativo, reorganizador do colágeno. Salicilato de sódio de 1 a 3%, polo positivo, descongestionante e anti-inflamatório. Cloreto de sódio, 2%, polo positivo, ação fibrinolítica. Estes são alguns exemplos de substâncias ionizáveis. Veja que classificamos a polaridade para que você utilize na sua corrente o polo igual ao do produto, com função repelente para facilitar a permeação do mesmo.
Desencruste. O desencruste é uma técnica que também utiliza corrente galvânica. Neste caso, utilizamos polos contrários, com a intenção de remover o excesso de secreção sebácea da superfície da pele. Pode ser também utilizada durante a limpeza de pele para remoção de comedões. O processo se dá através da transformação do sebo da pele em sabão, que é uma reação chamada de saponificação. Ocorre a junção de um álcali, que é uma substância com pH elevado, sobre uma gordura, o sebo da pele. Ela atinge o sebo através da corrente galvânica e a sua ação se dá em camadas mais superficiais. Neste caso, utilizamos sempre polo contrário. Aplicamos o produto no tecido, depois a corrente sobre o produto e a adesão deste produto à corrente faz com que a gordura, o sebo da pele, fique aderido na sua placa. O material de apoio abaixo é link de um artigo para que você estude mais sobre desencruste em pele alipídica e lipídica. A aplicação é feita com ponteira gancho e algodão envolvido na ponteira gancho. Aplica-se o produto no algodão, sobre a pele aplicamos este produto, utilizamos um polo ativo, que seria o gancho, e um polo dispersivo, que seria a placa, próximo à região onde você vai aplicar. Ligamos a corrente com o polo contrário, portanto, se o produto tem polo positivo, a corrente atuará no polo negativo. E aplicamos sobre o tecido, favorecendo a reação eletroquímica, a eletrólise e a remoção do sebo da pele. Abaixo temos um link para que você visualize esta corrente. Microgalvanopuntura, também conhecida como eletrolifting. Neste caso, utilizamos a corrente galvânica numa atuação em miliampere. A atuação é específica para rugas e estrias, pois causa uma lesão por meio de uma agulha ou de uma ponta seca, onde não há permeação de agulha e sim escarificação superficial do tecido. A intensidade atuará entre 70 e 150 miliamperes. A aplicação é através do eletrodo caneta e placa dispersiva. No eletrodo caneta, aplicamos uma agulha específica para microgalvânica. Esta agulha é descartável. A técnica é aplicada de maneira longitudinal em toda a ruga ou, quando em uma estria, cruzando a aplicação, numa técnica chamada de chevron. Este é um organograma para que você entenda a aplicação do estímulo físico da agulha associado à corrente em miliampere. A inflamação aguda causada pela agulha associada à corrente causa um efeito maior na inflamação. Então, todo o efeito inflamatório ocorre de maneira potencializada. A vasodilatação e hiperemia, o aumento na permeabilidade dos vasos, produzindo exudato inflamatório e fatores de crescimento, acúmulo de fibroblastos, e a resposta será a epitelização ou reepitelização da sua estria. Lembrem-se que a migração de células saudáveis ocorre de fora para dentro na fenda, fazendo com que você tenha uma diminuição no tamanho e no estreitamento da sua estria, fazendo com que ela fique menos visível. Contraindicações: próteses metálicas, marca-passo, aparelhos auditivos, cardiopatias, infecção, pele lesionada, epilepsia, alergia ao princípio ativo e alterações de sensibilidade na pele. Abaixo temos um link para que você visualize informações sobre essa corrente. Microcorrentes, também conhecida como MENS, é uma corrente contínua ou alternada de baixa amperagem e está abaixo do limiar sensitivo. Portanto, o cliente não percebe a atuação da corrente. Os efeitos fisiológicos são síntese de ATP, aumentado em até 500%, transporte ativo de aminoácidos, síntese de proteínas e ação do sistema linfático. Efeitos terapêuticos: analgesia, cicatrização, aumento da osteogênese em fraturas, pró-inflamatórios, efeito bactericida, edema e relaxamento muscular. Indicações: fadiga muscular, fibroedema geloide, por ser antiedematoso, acne, ação no envelhecimento cutâneo, pós-peeling,
pós-laser e pós-operatório, iontoforese com efeito polar, úlcera de decúbito, restabelecimento pós-toxina botulínica quando há assimetria e reparo em queimaduras. Contraindicações: alergia ou irritação à corrente elétrica por hipersensibilidade, gestantes, eixo cardíaco, em região de tórax não aplicamos a corrente, eixo de marca-passo e marca-passo cardíaco implantado, região com toxina botulínica quando não há necessidade de reabsorção. Este é um exemplo de transmissão da microcorrentes. Ela é aplicada com 2 canetas e os polos emitem corrente ao mesmo tempo, fazendo com que o efeito no tecido seja somado. Frequência para aumentar a síntese de ATP. A frequência é de 1 Hz e a dose de 300 a 500 mA. Neste caso, teremos a aceleração na cicatrização, melhora da qualidade no reparo tecidual, uma organização do colágeno, aumento na síntese do colágeno e auxílio nos tratamentos para rejuvenescimento. Abaixo temos um link para que você veja a atuação desta corrente. Dosimetria. Aplicadas com placa de silicone carbono. Temos abaixo correntes acima de 500 mA, demonstrando inibição na síntese de proteína. Neste caso, utilizamos em cicatrizes hipertróficas e queloides. Entre 50 mA a 500 mA, aumento de ATP. Neste caso, incorporando aminoácido dentro da célula, aumentando a produção de colágeno por síntese do fibroblasto. A seguir, temos um artigo científico onde vemos o tratamento de queimaduras com cicatrizes hipertróficas com a microcorrentes. A aplicação foi feita em todo o tecido no período de 24/5 até 24/11 para normalização da superfície do tecido. Veja como a cicatriz ficou estética, organizada e menos hipertrófica, dando maleabilidade ao tecido. Eletrolipólise ou eletrolipoforese. Também é utilizada uma corrente em miliampere de 1 a 50 Hz de frequência. Atuam em nível de adipócito, produzindo liberação de adrenalina local e ação da lipólise. A corrente elétrica de baixa amperagem e de baixa amplitude atua favorecendo a ação da lipase, induzindo lipólise local. Pode ser aplicada por meio de placas ou por meio de agulhas de acupuntura. Eletrolipólise foi desenvolvida na França em 1980 por um acupunturista, por isso o uso de agulhas de acupuntura. Descobriu-se então o efeito eletrolítico causado por correntes de baixa frequência no tecido. Efeitos no organismo. Temos o efeito Joule, que é o efeito de vasodilatação estimulando o metabolismo celular. Efeito eletrolítico, despolarização e alteração da polaridade na membrana plasmática, induzindo a lipólise. Efeito neurohormonal, liberação de catecolaminas atuando no AMP cíclico, no ciclo de Krebs, através da adenilciclase, produzindo ATP celular, reabsorvendo o volume do adipócito e favorecendo a lipólise. Nesta imagem, vemos o exemplo da liberação de noradrenalina e adrenalina nos receptores beta-3 da membrana plasmática do adipócito, favorecendo o consumo de gordura do reservatório do adipócito e a ação do AMP cíclico, fazendo a quebra do triglicerídeo em glicerol e ácido graxo, diminuindo então o volume do adipócito e favorecendo a lipólise. As contraindicações são cardíacos e portadores de marca-passo, pinos ou placas metálicas na área a ser tratada, gestantes, renais crônicos, neoplasias, epilepsia e dermatites na região da aplicação. Técnicas de aplicação. Abaixo temos alguns links para que você estude. A técnica é subcutânea, fazendo então uma prega e aplicando a agulha de acupuntura de maneira perpendicular em todo o tecido gorduroso, no tecido celulítico e no tecido gorduroso também. A intensidade é de 1 mA a até 8 mA, de acordo com a sensibilidade do cliente. Os pares têm espaços de 4 a 5 centímetros de distância e entre um par e outro, 1 centímetro de distância. Evite que no ato da aplicação da agulha, ela fique fletida. O ideal é que ela esteja sempre reta, estendida em todo o tecido gorduroso. Os cabos jacarés, alternando a polaridade entre polo positivo, ficam presos às agulhas. A sensação é de leve formigamento. Pode ser feito uma vez por semana e sem
sempre respeite a intensidade de acordo com a sensibilidade do seu cliente. Técnica epicutânea. É aplicado com placas de silicone e carbono. A intensidade é de 4 mA ou de acordo com o limiar sensitivo do seu cliente. As tiras de borracha prenderão as placas no tecido e elas estarão dispostas entre pares com distância de 4 a 5 centímetros. Neste caso, utilizamos gel de contato ou ainda um gel ionizável, produzindo a técnica de eletrolipoforese na região. Os cabos de garra de jacaré ficam presos às placas de silicone e carbono. Nesta situação, podemos aplicar 3 vezes por semana, pois a ação é limitada. Informações extra. A eletrolipoforese é utilizada para tratar gordura localizada através de uma microcorrente de baixa frequência, em torno de 25 Hz, com o objetivo de produzir destruição celular e favorecer a eliminação do tecido gorduroso, de acordo com Borges. A corrente utilizada na eletrolipólise pode variar de acordo com o fabricante do equipamento. Neste caso, mudará a dose de trabalho também. A técnica pode ser potencializada com associações de carboxiterapia, que é uma técnica descrita por Fábio Borges, chamada de eletrocarbolipólise. Abaixo temos links para que você saiba deste assunto. Material de apoio. Abaixo citamos 2 artigos científicos para que você complemente seu estudo.